E agora é hora de falar de saúde no nosso playlist 104. Quem participa com a gente é a nossa querida amiga que sempre participa com a gente aqui, Bianca Carvalho. Olá para você que acompanha a Rádio Aparecida. No quadro Vida Saudável de hoje, vamos falar sobre como a organização e o planejamento podem impactar positivamente a nossa saúde mental e emocional. Sabemos que estabelecer metas claras no começo do ano é uma maneira de direcionar os nossos esforços e promover um senso de propósito. Por isso é muito comum a gente realizar aquelas famosas metas de ano novo. E para entender melhor os benefícios desse hábito, vamos conversar com o psicólogo Alexander Bess. Vamos ouvir. Bom, as metas no início do ano são fundamentalmente importantes serem estabelecidas para que nós tenhamos o quê? Parâmetros existenciais, parâmetros vivenciais, para que nós tenhamos diretrizes, né, psicológicas, emocionais. Se a gente não tiver alguma meta estabelecida, meta essa não só no campo profissional, esse sim também muito importante, né, que não pode ser desprezado, mas metas essas que têm que ser estabelecidas no campo profissional, no campo conjugal, no campo acadêmico, enfim, em todos os campos da vida da pessoa, no campo familiar. Essas metas têm que ser realmente estabelecidas para que o elemento da ansiedade não venha realmente a ser incômodo. Se você começa um ano novo sem metas a serem cumpridas, você vai ter uma desestrutura muito grande do ponto de vista da organização e do planejamento. E isso vai gerar o quê? Ansiedade e, consequentemente, um conflito. Vai virar uma roda de uma coisa puxando a outra. Não só a ansiedade puxando o conflito, como o conflito puxando a ansiedade também. Por hoje é só e amanhã eu volto aqui no Playlist 104, trazendo dicas sobre como evitar a frustração ao lidar com as metas não alcançadas. Vida saudável. Oferecimento Auricedina. Dor de ouvido tem remédio. Vamos falar de saúde aqui no nosso Playlist 104. Quem participa com a gente é Bianca Carvalho. Olá para você que acompanha a Rádio Aparecida. No quadro Vida Saudável de hoje, vamos falar sobre como evitar a sensação de frustração quando uma meta que planejamos para o ano novo não é alcançada. Para nos orientar sobre como lidar com esses momentos, vamos ouvir o psicólogo Alexander Bess, que traz dicas valiosas. Sim, eu acho que a melhor dica que a gente pode dar para evitar a sensação da frustração por uma meta não ser atingida, por uma meta não ser alcançada, é justamente não traçar metas as quais a gente não domina ou as quais a gente não conseguiria fazer. Então, é essencialmente importante traçar essas metas e, principalmente, a gente usar esse período de transição que a gente está entre Natal e Ano Novo, que é um período muito importante para isso, né? Para você pensar e avaliar as metas. Então, a partir do momento que você conseguir elaborar metas mais condizentes com as suas próprias condições, essas metas podem se tornar menos frustrantes, porque você pode realmente conseguir alcançá-las. Então, ter realmente essa consciência se faz necessário. Por hoje é só e amanhã eu volto aqui no Playlist 104, trazendo informações sobre como definir metas realistas que estejam alinhadas com as nossas capacidades e também o nosso contexto de vida. Vida saudável. Olá para você que acompanha a Rádio Aparecida. No quadro Vida Saudável de hoje, vamos falar sobre os critérios que devemos seguir para definir metas realistas e alinhadas com as nossas capacidades e o nosso contexto de vida. As metas realistas têm mais chances de serem alcançadas e nos motivam a seguir em frente. E para defini-las é importante considerar o nosso tempo disponível, recursos, habilidades e também as nossas prioridades. Dividir metas maiores em etapas menores também pode facilitar o processo e evitar a sobrecarga emocional. O psicólogo Alexander Bess é quem nos explica mais sobre isso. Os critérios eles têm que partir justamente da sua capacidade de conhecimento. Esses que são os critérios de você estabelecer metas reais e não metas irreais. Então, partindo desses critérios de conhecimento, de sabedoria, de competência, isso não significa incompetência, mas significa competência no sentido de você saber o que você pode fazer, aonde que você pode atuar, vai ajudar muito. E aí sim você parte para o critério da, não só responsabilidade, mas para o critério da sabedoria e principalmente para o critério da realidade. A partir do momento que você começa
a pensar em metas reais, metas palpáveis, você tem mais chance de que elas sejam realmente construídas e sair um pouco da fantasia, sair um pouco da irrealidade e voltar tá mais tocado à realidade. Por hoje é só e amanhã eu volto para falar sobre como identificar quando uma meta está sobrecarregando o nosso emocional. Vida saudável. Olá para você que acompanha a Rádio Aparecida. No quadro Vida Saudável de hoje, vamos falar sobre como identificar quando uma meta está sobrecarregando o nosso emocional e também saber quando é hora de ajustá-la ou então deixá-la de lado. Quando uma meta começa a gerar mais estresse do que motivação, é sinal de que algo precisa mudar. Escutar os nossos sentimentos, reconhecer os limites e não ter medo de reavaliar as escolhas são atitudes importantes para preservar a saúde mental. Para nos ajudar a compreender melhor esse processo, vamos ouvir o psicólogo Alexander Bess, que traz dicas práticas para lidar com essas metas que se tornam excessivamente pesadas. Quando você tem uma sobrecarga emocional, é porque realmente você não está conseguindo administrar alguma situação. Então, identificar aquela situação, identificar o tipo, né, de conflito que você está tendo, o tipo de carga emocional que você está tendo e tentar ver o que você pode fazer para mudá-la, para suprimi-la, para trocá-la, para saná-la. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que você escolhe a meta certa para você seguir, uma meta palpável, e ela nem precisa ser uma meta nas alturas, mas uma meta que lhe transmita um conforto, que lhe transmita uma sensação de bem-estar, eu acho que é muito importante para que você possa realmente tá mais focado e aí sim você realmente não ter a sobrecarga. A sobrecarga vai se dar justamente porque você pode não ter feito uma escolha certa. Então, fazer aquilo que você tem capacidade e condição também se faz uma outra dica importante para que você não tenha a sobrecarga das metas não realizadas, né? E com isso também afastar o componente da frustração. Por hoje é só e amanhã eu volto para falar sobre como o planejamento e a organização podem ajudar a cumprir as nossas metas ao longo do ano. Vida saudável. Olá para você que acompanha a Rádio Aparecida. No quadro Vida Saudável de hoje, vamos falar sobre como o planejamento e a organização podem nos ajudar a cumprir as nossas metas ao longo do ano. O planejamento é uma ferramenta poderosa para transformar os nossos objetivos em ações concretas. Criar listas, utilizar calendários e definir prazos ajuda a manter o foco e evita que a gente se perca no dia a dia. O psicólogo Alexander Bess é quem traz mais detalhes sobre isso. Bom, o planejamento e a organização é a chave de tudo. Sem organizamento e sem organização, você não consegue estabelecer nenhuma meta, você não consegue estabelecer nenhum plano, você não consegue montar nenhuma diretriz, você não consegue tecer, né, uma estratagema importante para que você possa realmente cumprir o seu desejo, para que você possa alcançar aquilo que você gostaria. Então, planejamento e organização é muito importante. Então, ter essa planilha alinhada é o que vai realmente fazer a diferença, né? Sempre respeitando o seu limite e as suas condições no momento, não só condições intelectuais, condições físicas e mentais, psicológicas também. Por essa semana é só e na próxima semana eu volto com um novo tema para ajudar a você a ter uma vida ainda mais saudável. Até lá!